Olá, amigos, amigas, companheiros, companheiras de luta contra o fascismo, de luta contra esse desgoverno Bolsonaro que se encontra aqui no poder no nosso país. Infelizmente, a triste era Bolsonaro que nós estamos vivenciando no nosso país, de uma forma em que muita destruição, muitos problemas, estamos vivenciando uma das piores dificuldades, piores tragédias que nós já presenciamos na história brasileira. Hoje pela manhã, aqui o horário do Brasil, o Bolsonaro fez o seu discurso na abertura da Assembleia da ONU, como já é de praxe, presidentes brasileiros que discursam lá no início da Assembleia. Então o Bolsonaro ele fez o seu discurso. Vejam só a diferença de outros discursos do passado. Se nós pegarmos aqui a época, por exemplo, do Lula, basta vocês fazer aí uma busca como que foram, por exemplo, o período em que Lula, de muitas vezes que Lula foi lá na ONU e que ele fez o seu discurso. O quanto que era assim esperado pelos participantes, pelos representantes de todos os países mundiais. A alegria, inclusive, de ver o Lula falando. E cada vez que o Lula falava, tinha uma novidade, tinha uma coisa importante, tinha um pedido, por exemplo, do próprio presidente Lula, de união, de fortalecimento, de que países mais ricos pudessem estar, por exemplo, ajudando os países mais pobres. Era dessa forma que você via um discurso presidencial na época de Lula. Na época de Dilma, também a mesma coisa. Era, inclusive, apresentado o desenvolvimento do país, o crescimento do país, o quanto que o Brasil estava desenvolvendo, as políticas sociais brasileiras, o atendimento a pessoas mais pobres, mais carentes, mais sofridas da nossa população. Era isso que você via num discurso presidencial brasileiro. E com isso o Brasil ganhou destaque, O Brasil ganhou assim um destaque pelos maiores representantes mundiais, O Brasil era falado, o Brasil era noticiado, mas com algo assim muito positivo, muito interessante. E agora com o Bolsonaro? Tem uma coisa assim muito estranha, Porque já antes, inclusive, de hoje, antes do dia, de chegar do dia do seu discurso, assim, já havia uma movimentação, inclusive lá em Nova York, uma movimentação muito forte, uma movimentação, inclusive, entre políticos mundiais, de uma forma muito negativa contra o presidente brasileiro, Já você não percebia, por exemplo, uma esperança de algo positivo, de algo interessante que pudesse vir da boca do presidente brasileiro. Isso porque já é a fama dele, inclusive já de outras participações no início ali da Assembleia da ONU. Então, a diferença é enorme em relação a isso. Aí a manchete que foi colocada no El País, inclusive que você encontra na primeira página do El País, é assim: Bolsonaro repete discurso para a base na ONU com autoelogio para políticas que devastam a Amazônia. Olha só para vocês verem. Presidente mentiu diante do mundo sobre corrupção, economia, geração de emprego, Amazônia e meio ambiente. Também voltou a defender o tratamento precoce e ineficaz contra a Covid-19. Então, o presidente Bolsonaro, é claro que isso aí foi um discurso assim preparado, e que ele teve assessorias com toda certeza. Uma dessas, inclusive, foi assim, no primeiro momento, para poder dizer para o mercado internacional, dizer que o Brasil está bem, o Brasil vem caminhando, que o governo está fazendo alguma coisa por esse país. Aí a questão do meio ambiente, que é uma das preocupações mundiais, então ele chegou, assim, no seu discurso,
Isso já está mais do que evidente que mentindo, a mentira que faz parte já desse desgoverno, fake news, essa coisa toda, isso já é desde quando, né, do período das suas eleições, e que isso já deu continuidade aqui no Brasil, está dando continuidade até hoje, tanto é que está sob investigação, né, todos esse escritório do crime e assim por diante, a disseminação de fake news, as mentiras. Então é algo assim que já faz parte, já é comum, né, enquanto política, inclusive, desse desgoverno. Então, ele, com relação à questão do meio ambiente, como nós brasileiros e também a população mundial, quem está mais atento, quem vem acompanhando tudo o que está acontecendo no nosso país, então já está mais do que demonstrado, inclusive aqui no artigo do El País, depois eu vou ver se eu deixo o link para vocês poderem lerem, tá? Porque aí vocês vão ver números do que eu estou falando aqui, em números, o quanto que inclusive o desmatamento aumentou em relação a 2020. E o presidente dizendo que o desmatamento diminuiu, sendo que é totalmente o contrário. Teve um aumento em relação a 2020 em torno de 7%, aumentou mais o desmatamento. E a gente sabe o quanto que também as queimadas está sendo ainda, né, que nós estamos agora nesse momento de seca, está sendo gigantescas, né? O quanto que a gente está vendo, inclusive nas mídias, assim sendo mostrada a quantidade de queimadas Brasil afora, no Amazonas, aqui no Pantanal, a região que eu vivo, a região do Pantanal, a destruição absurda que vem acontecendo, a seca terrível. Rio aqui, por exemplo, o Rio Paraguai, que vem cada vez mais abaixando o seu nível, chegando quase um patamar de riacho, de pequeno riacho, um rio tão gigantesco, diminuindo desse jeito. Mortandade de seres vivos sendo queimados. Aqui problema com o jacaré, né, que está fazendo o maior esforço possível, o IBAMA, né, que inclusive está fazendo esse trabalho, essa atividade, deslocando jacarés, por exemplo, de um determinado lugar para que esses jacarés não morram, para um outro lugar onde tem um pouco mais de água devido à grande seca. Então, o problema seríssimo que nós estamos enfrentando, que a gente vem enfrentando aqui em relação ao meio ambiente, e o que o governo, ele mentindo no seu discurso lá na ONU, o que realmente vem acontecendo? Vem acontecendo assim. Cada vez mais o investimento, por exemplo, do governo federal em relação, né, a políticas ambientais tem sido assim de uma forma estrondorosa que vocês nem imaginam. Ele tem feito cortes, ao invés de aumentar esses recursos. Ele tem feito corte desses recursos. E aí também a destruição, né, que tem sido feito, inclusive ao IBAMA, quando eu estou falando de destruição, é você enfraquecendo, né, cada vez mais as forças, a quantidade de pessoas, por exemplo, que trabalham nesses órgãos, em relação ao IBAMA, ao ICMBio, eles mesmos podem dizer por eles a respeito disso. Ou seja, toda uma dificultação para que essa questão do meio ambiente não seja levado a cabo, não seja levado adiante. E o Bolsonaro vai lá e conta essa mentira para todo mundo. Mas besta dele imaginar que o mundo não acompanha essas coisas, que o mundo não sabe da veracidade, né, o que está por trás de tudo isso. Porque hoje em dia não dá para você esconder, né, não dá para você fazer igual, tipo assim, ele limitar, né, as atividades do INPE, por exemplo, né, limitar as atividades do INPE, limitar, por exemplo, as informações que o INPE não pode passar em relação aos problemas ambientais que vem acontecendo aqui no nosso país. O INPE não pode, por exemplo, ficar apresentando a respeito de queimadas, né, a quantidade de queimadas país afora. Então você vai encontrando outros meios. As ONGs muitas vezes têm uma participação importantíssima em relação a isso. Inclusive ONGs que vêm ajudando a salvar seres vivos e assim por diante. E o presidente vai lá e mente em relação a isso. Uma outra questão também assim que foi muito, inclusive, debatido, tem a ver com a questão da corrupção,
dele chegar lá, afirmar que o seu governo, né, está livre da corrupção, e sendo que a gente sabe muito bem o quanto que já vem, inclusive, já de um bom tempo, sendo manchetes, sendo assim apresentado em termos de notícias sobre corrupções que envolvem o governo Bolsonaro, sobre rachadinhas, né, que envolve inclusive o seu filho, sobre os problemas de corrupção que hoje, inclusive, até o seu quarto filho, mais novo, também já está nessa onda, também já de envolvimento de corrupção. Ou seja, o clã Bolsonaro está um pouco difícil até alguém que se escape, né? Alguém ali que faz parte do clã Bolsonaro que não esteja envolvido em corrupção. E por último também, a questão aí da Covid, compras de vacina, né? Esse envolvimento, essa investigação que a CPI ela vai apresentar, né, um relatório, e que isso já todo mundo que acompanhou a CPI viu muito claramente o quanto que esse governo ele tem envolvimento seríssimo com a questão, com essa questão de envolvimento mesmo com corrupção. Ou seja, o governo Bolsonaro é um governo corrupto e muito corrupto, não é pouco não. Não é pouco não, muito. E ele pegou, né, chegou lá falando para todo mundo que não, seu governo não tem corrupção, tá? Aí jogando que o governo do passado, que inclusive ele se livrou, né, do comunismo que estava querendo tomar conta aqui do país. Então é como se fosse uma coisa boa que ele fez, que o seu governo então é interessante, porque se livrou então dessa onda comunista, essa coisa toda. E por último é sobre essas questões do tratamento aí precoce que ele defendeu o tempo todo aqui no Brasil, né? E ele chegou lá na Assembleia da ONU diante de todo mundo, né? Nesse ponto eu acho muita coragem mesmo para fazer um negócio desse. Chegou lá dizendo, defendendo o tratamento precoce, fazendo crítica inclusive até para os outros países mundiais que decretaram lockdown. Aqui no Brasil os governadores que decretaram lockdown e assim por diante, dizendo que é isso que prejudicou a economia, é isso que prejudicou aí o país. Mas ele fez essa defesa enfática e a gente sabe muito bem que o gado, né, os seguidores, né, as vacaiadas e as boiadas que seguem ele com aquele chifrão enorme na frente, gostaram, acharam interessante, porque esse discurso dele tem a ver muito claramente com um discurso político, né, para poder atrair cada vez mais os seus apoiadores. Mas é isso, essa é a grande vergonha que eu diria assim, mundial, né, do Brasil, de um desgoverno como esse, brasileiro. Mas eu ainda continuo acreditando que essa vergonha, né, que essa maluquice, essa coisa assim, muito sem noção, essa coisa de mentira, essa coisa é muito assim um papel que cabe a ele, apenas a ele e a quem os apoiam. Não cabe a mim e nem a você que não apoia um desgoverno como esse. Nesse sentido, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Até a próxima e obrigado pela sua companhia.